Muito bem, pessoal. Agora a gente vai trazer para vocês uma discussão que está focada no estado de São Paulo, mas abre precedente aí para que outros governadores também pensem da mesma forma e que as consequências para o agro sejam agravadas, que é a questão de, a partir de 1º de janeiro, alguns produtos e insumos agrícolas aqui no estado de São Paulo vão passar a ser taxados. Foi uma medida já aprovada pela Assembleia Legislativa, sancionada pelo governador João Dória, tentando aí recuperar algumas perdas, segundo a alegação do governo, da capacidade fiscal do Estado. E por isso, modificou-se a legislação em relação à cobrança de ICMS. Alguns produtos ganham, que eram isentos, passam a ser cobrados, ser taxados. Alguns que tinham já uma alíquota fixa têm uma elevação aí na sua cobrança, enfim, e isso traz algumas preocupações para o setor. Para discutir esse tema, a gente trouxe aqui nessa conversa o Gustavo Chavaglia, presidente da ProSoja São Paulo. Gustavo, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. E também o Guilherme Lambi, produtor rural. O Guilherme tem na ponta do lápis aí todo o custo de produção e vai trazer um pouquinho para a gente da preocupação do produtor no dia a dia ali com as contas. Senhores, é um assunto bastante importante, bastante delicado, sejam bem-vindos. E eu começo, Gustavo, perguntando para você o que está sendo feito, como está essa discussão aí em relação à cobrança e, mais do que isso, quais as consequências de uma cobrança dessa aí para a produção paulista, Gustavo? Olá, Alex. Olá, Guilherme. Telespectador que nos vê, nos ouve. É o seguinte, o produtor deverá ter impactos nos custos e também na hora de vender o produto ou que a trade vá vender o produto, que vá repassar isso. Essa justificativa do governo de buscar tributação pelo déficit arrecadatório nos causa surpresa, primeiro porque é um momento delicado de pandemia, onde a economia tenta buscar reverter a queda, tudo vai trazendo até uma perspectiva melhor e acreditamos que nunca será o momento agora de tributação. Ademais, temos o seguinte, tributação, com a diminuição da isenção da base de cálculo de produtos e insumos para o produtor rural e tributação de aumento, por exemplo, como o etanol, aumento na alíquota do etanol, de farelos e outros produtos, até hortifrutigranjeiros. Então, a situação que recai sobre o momento já é ruim, trazendo ainda uma situação complicada, que é você diminuir possivelmente a renda ou a possível renda do produtor, vamos dizer então, aumentando o custo ao produtor, e se esse produto consegue repassar esse custo, nós teremos um impacto direto no consumidor, podendo até gerar até inflação no Brasil, por exemplo, com produtos da cesta básica impactando aí. Temos também uma visão de que não é tributando que você consegue acelerar uma economia, né? E esse também, justificativa do governo com déficit arrecadatório, não se confirma. A economia está tomando forma novamente e está conseguindo arrecadar, tanto que o déficit estimado não se confirma. A economia está voltando. Então, é arrecadar por arrecadar, num momento difícil de toda a sociedade, e é preciso que isso não acontecesse. Acabou sendo sugerido pela Receita, decretado pelo governo e aprovado pela legislação, pela Assembleia Legislativa de São Paulo, por parte dela, né? Não foi total, nós temos muitos deputados que são a favor da não tributação. Então, temos um embate aí também na Justiça, na LESP, que, porém, foi aprovado com o número necessário de votos, e agora, de 31 de dezembro, nós temos uma virada aí com aumento de tributo, aumento de custo ao produtor, aumento de impacto ao preço ao consumidor, e mais um detalhe que eu ia me esquecendo aqui, que é as cooperativas e revendas. Se você já comprou o produto e ele fica estocado na revenda, e você vai tirando pouco a pouco, porque
você tem o risco de ser assaltado na propriedade. São produtos caros que você leva para a fazenda, então a gente sempre teve o hábito de levar o necessário para evitar roubos e furtos. O que vai acontecer ainda? O governador vai gerar um novo problema. A insegurança já é grande no campo e deverá aumentar, e aumentar até alguns riscos a roubos e furtos, porque são produtos caros, isso aí vai gerar problema. Se você não tirar o produto até o dia 31 de dezembro, será tributado em 4,2% os defensivos agrícolas, por exemplo. Então, a minha percepção é muito negativa essa tributação, tanto para o produtor como para a economia brasileira e, consequentemente, ao consumidor. Muito bem, antes de passar a palavra para o Guilherme, deixa eu mostrar para vocês rapidinho um resuminho aí dos produtos que serão tributados. A gente tem uma tabelinha que a gente preparou aí. Entre os produtos que eram isentos, vou pedir para o Renan colocar na tela, entre os produtos que eram isentos e agora vão receber uma tarifação aí de 4,14%, estão adubos, fertilizantes e esterco animal, corretivos, condicionantes de solo, sementes e mudas de plantas, defensivos agrícolas, sêmens, embriões, girinos, ovos férteis, ração, matéria-prima para fabricação de ração, enfim, vacinas, soros e medicamentos. Entre os produtos que tiveram a alíquota aumentada, óleo diesel, etanol hidratado, por exemplo, que passaram aí de 12% para 13,3%. E o transporte de leite cru, por exemplo, teve também um aumento nessa tributação de 5% para 6,5%. Enfim, essa tabelinha a gente vai deixar à disposição para as pessoas poderem entender melhor, mas, Guilherme, passo para você agora a palavra, como produtor também, Guilherme, e você faz muita conta, né? Você tem todas as contas aí na ponta do lápis. O que te preocupa dessa tributação aí e o que pode ter de consequência para o seu dia a dia, Guilherme? Alex, primeiramente, boa tarde a você, boa tarde ao Gustavo, boa tarde aos espectadores, todos que estão nos assistindo aí. Principalmente, Alex, começando aqui pelo um resumo, tentar ser objetivo do ponto de vista econômico, o Gustavo já citou alguma em relação a isso, mas eu queria deixar um esclarecimento aqui. Como foi dito, a gente sabe que existe o conceito da curva de Laffer, que os economistas, o economista Laffer, ele modelou esse conceito onde ele demonstra que aumentar imposto a partir de um certo nível, de uma certa porcentagem, a receita diminui. É contraproducente para o próprio Estado. Como a gente sabe aí, você vai chegar num ponto de tributar 50%, você desestimula o setor produtivo a trabalhar. Ninguém vai trabalhar para dar metade para o Estado de graça, e a gente sabe com péssimo retorno, né, não sem contrapartida. Então, a gente congela a economia. A gente tem diversos exemplos de estados, de países, estados que têm altas tributações e baixa receita, que estão falidos em função, e estão querendo aumentar mais ainda a tributação, né? Eles não têm, parece, visão de negócio, visão de gestão, de administração, a ponto de entender que o que eles estão fazendo está enterrando ainda mais a situação econômica deles. Isso que é muito importante deixar claro aqui, e é o que parece que está acontecendo em relação à nossa política estadual aqui. Mas no seu dia a dia, Guilherme, o que esse aumento de alíquota na prática pode trazer? Um desestímulo ao investimento, por exemplo? Não, justamente, como em alguns itens não está bem claro ainda como vai ser o repasse desse custo, desse imposto para o consumidor, para o produtor, como é que o mercado vai absorver esse custo, porque todo imposto que aumenta, de alguma forma, é repassado no preço dos produtos e serviços, está embutido. E sempre em sistemas tributários muito complexos como o nosso, isso acaba sendo repassado diversas vezes, que é o que a gente chama de imposto em cascata, de imposto de bitributação. Então, isso aí, o que preocupa é como é que isso vai chegar para a gente no final, na prática, porque até mesmo na teoria, os números, pelos números absolutos que a gente obtém aqui agora, com base, vamos falar aqui, eu fiz um levantamento aqui com base em custo de produção, aqui deixando bem claro, somente custos de insumos para a área de soja e milho safrinha.
Aqui, então, eu estou falando só de semente, defensivos, fertilizantes e corretivos de solo. Se aplicar essa taxa de 4,14% que eles estão querendo impor, a gente vai ter um custo anual, uma elevação de custo anual na área de soja e milho safrinha do estado de São Paulo, em 136 milhões de reais ao ano, só de custo para o produtor em São Paulo. Isso aí claramente o produtor vai reagir a isso. Todo empresário, por falar assim, em qualquer setor, quando ele tem um aumento de custo, ele vai dar um jeito de repensar a atividade. Ele vai reduzir tecnologia, ele vai reduzir investimento para readequar o caixa dele, a disponibilidade de caixa, e mesmo ele analisar o retorno de investimento. Compensa eu pagar mais imposto? Isso aí tem diversas questões na frente que podem impactar em outros impostos, inclusive imposto de renda. O planejamento tributário envolve muita coisa. Então, isso aí vai gerar inflação para o produtor, para o consumidor, porque com certeza com a redução de uso de insumos para adequar ao custo, à receita, ao caixa, à disponibilidade financeira de cada um, a gente vai ter redução de produção. Reduzir a produção vai refletir no preço dos alimentos. E é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui, eu acho importante frisar, a gente teve o exemplo recente do arroz. Muitos meios de comunicação que fazem um desserviço para o país aí, eles culparam o produtor pelo aumento de custo. E a gente sabe bem que se olhar a história até recente nossa, o problema do setor da risicultura no Brasil é justamente interferência estatal, ingerência estatal que inviabilizou a atividade, inclusive de forma direta, que a gente teve o caso lá em Roraima, que acabaram com áreas de arroz produtivas, né? Então, a gente sabe que isso aí vai afetar e é bom, e a gente tem que deixar claro aqui que vai trazer consequência e o consumidor tem que entender que a consequência aí foi política, não é consequência de chuva, de trabalho do produtor, de má vontade ou qualquer outro termo que a gente possa usar para descrever isso. Gustavo, o Guilherme falou desse impacto, né, que um aumento de custo pode ter na tomada de decisão do produtor, mas vai além disso, né? Como o Guilherme também pontuou, a questão do aumento de custo pro consumidor e toda uma perspectiva de crescimento do setor fica comprometida, né? Fica. Colaborando com o que o Guilherme disse aí, então nós temos uma situação de necessidade de arrecadação justificada por gastos públicos que não são cortados, e aí por uma pandemia que diminui a arrecadação, porém, graças a Deus, o déficit vem se modificando. A previsão não se confirma de déficit, vai dar superávit. Então, não necessita, nesse momento, que é prejudicial ao consumidor. Para o produtor, Alex, o que eu vejo é o seguinte, você, além que o Guilherme disse, o efeito cascata, nesse caso, ela é mais até cumulativa. Vamos lá. Você entra, por um lado, tributando a matéria-prima para a confecção da lavoura, né? Depois você tributa em alguns outros produtos que vai para a agroindústria, né? É cascata e, ao mesmo tempo, cumulativa, porque, às vezes, a mesma propriedade usa lucro de ração, uma porção de coisa. Então, você vai inchando todo o custo da fazenda, que vai trazer prejuízos, né, ao produtor, que, consequentemente, terá que reavaliar a sua posição de investimento. Olha, a meta dele era reformar as máquinas, melhorar a granja dele, comprar mais sombrite para fazer estufa, não sei. Ele vai repensar. Então, isso é totalmente negativo pelo momento, pela questão de tributação, pela cumulatividade que ela traz. E tem mais um detalhe preocupante, que além do produtor, Alex, Guilherme, quero chamar a atenção para uma coisa. As indústrias que estão locadas no estado de São Paulo também vão ter problema para exportar o seu produto, porque você começa a comprar um insumo caro, isso vai impactar até para outros estados e vai começar a trazer para o estado de São Paulo uma situação para todo mundo ruim, que é a perda de competitividade em relação a outros estados. Então, o produtor paulista, que já tem ônus de diversas formas sobre ele, custos impactando diretamente, clima. Aí vem o governador e resolve tributar porque
precisa de dinheiro para inventar o que eu não sei, porque não se justifica o déficit. Então, nós temos um problema para as empresas se fixarem aqui, por exemplo, uma esmagadora, uma fábrica de ração, de repente é melhor ela ir para Goiás, é melhor ela ir para Mato Grosso. Então, o governo vai perder com isso. Então, esse é um efeito negativo também em cascata. Por quê? Prejudica o produtor, encarece para a indústria e todo consumidor perde, seja o consumidor na ponta do supermercado ou no consumidor de matérias-primas para a confecção da agroindústria. Quer dizer, é o efeito colateral dessas medidas que também acabam não sendo considerados, né, Gustavo? Quando você fala dessa questão de uma agroindústria que pode optar por produzir no estado vizinho, a gente está falando de geração de emprego, inclusive, né? Exatamente. Então, assim, por que eu vou produzir em São Paulo se eu posso produzir em outro estado? A pergunta sempre é essa. Quando você torna um estado pesado e precisando de arrecadar, você vai querer tirar de alguém. E isso está impactando e vai tirar competitividade tanto da produção paulista como da indústria paulista, da agroindústria paulista. Então, é extremamente negativo. Era o momento de tirar a tributação, não colocar mais. Aí você estimularia o consumo e, consequentemente, a retomada da economia. Mais um detalhe, Alex, Guilherme, que nós discutimos ontem bastante lá em Brasília, na ProSoja, é que essa situação, ela traz uma situação que você tem o CONFAS, o convênio 100 para ser renovado, aí está prorrogado, porém, você cria ciladas, né? Que, de repente, a gente luta para renovar o convênio 100 para manter a produção competitiva com isenção de alguns insumos que estão na lista do convênio 100. Aí vem o governo de São Paulo e alguns desses produtos estão nessa relação do convênio 100 e depois você tem que renovar isso. Então, nós temos uma preocupação muito grande. Eu chamaria essa regra que o governo adota aí para arrecadar mais como praticamente irresponsável no momento difícil da população e de toda a economia, dos empresários. Não é o momento disso. Isso tem viés político, isso vai jogar a conta na inflação, isso vai trazer uma situação de caos para o estado de São Paulo, que reflete nos outros estados também, na hora de sugerir aos outros que façam uma manobra tributária dessa, que impacta em todo mundo, em toda a economia. É um tiro no pé. Pois é. Guilherme, esses efeitos colaterais também acabam prejudicando o próprio produtor, né? Sim, são muitos fatores aí indiretos envolvidos e até, inclusive, aqui é um detalhe que é importante esclarecer na questão de insumos. São Paulo é um polo de produção e formulação de defensivos para o Brasil todo. Todos os estados brasileiros, na parte de defensivos aí, que a região de Campinas aí são muitas empresas que estão no Brasil estão em São Paulo. Isso aí vai ser repassado para outros estados, porque vai ser tributado. Não é só o estado de São Paulo, a parte de defensivo, de insumo para a agricultura, esse 4,14% vai chegar em outros estados também. E aí entra naquilo que o Gustavo falou, a desindustrialização. Muita indústria pode direcionar parte da sua produção daqui de São Paulo para outro estado. Por que eu vou exportar para o Paraná insumo de São Paulo para eles pagar 4,14% a mais? O produtor paranaense vai aceitar pagar esse imposto para compensar um problema do estado de São Paulo ou não? Eles vão mudar, ou se não mudarem todo o parque industrial para um estado que tenha ambiente tributário amistoso, eles podem mudar parte da produção aqui para atender a demanda de outros estados. Isso aí pode criar um problema muito sério em parte trabalhista e receita geral da população. Não só são vários malefícios indiretos, né, que a gente pode observar aí. E na prática, Guilherme, quando você vê essa possibilidade de tributação sendo executada, você repensa a sua produção? Você refaz as contas aí de adequação, digamos, da sua oferta? Na verdade eu fiz, né? Eu vou abrir aqui com vocês. Eu comprei todo o adubo do ano que vem, está comprado. Aí
a parte do adubo, como a parte aí envolve o fator segurança na zona rural. A parte do adubo não é comum de furto e roubo de adubo, porque são objetos grandes, difíceis de transportar. Esse eu comprei tudo e estoquei. Eu estou com tudo comprado, fertilizante. E que aí eu garanti que eu não vou ter porque se mais 14%, mais essa alíquota de imposto sobre fertilizante, o fertilizante, a gente vive numa linha tênue com o fertilizante. O fertilizante, ele sofre influência de vários fatores econômicos que nem sempre dá um balanço positivo, uma relação de troca favorável. E ultimamente ele subiu demais. A gente tem, mesmo com a alta da soja e do milho, a relação de troca em muitos itens de fertilizante piorou. Tem fertilizante que praticamente triplicou de preço, dependendo da fonte, da matéria-prima. Então, nesse caso, eu faria, se eu tiver que assumir o aumento de custo, eu vou ter que reduzir a dose aplicada de fertilizante. E fertilizante é a comida da planta, é o item mais básico ali. Eu vou reduzir a produção, eu vou ter uma queda de produção nisso aí, que vai impactar e vai refletir nos outros elos da cadeia até chegar no consumidor, até chegar na prateleira do mercado, que vai chegar um produto mais caro. Muito bem. Gustavo, dá para reverter essa situação? Eu sei que existe uma conversa já acontecendo com o governo e o próprio governo, os próprios representantes do governo meio que jogaram para os produtores. Então, me dá uma alternativa para cobrir um possível rombo de 10 bilhões aí, de reais. Tem algum acordo, alguma conversa nesse sentido? Enfim, alguma luz no fim do túnel para que essa situação não se concretize, Gustavo? Olha, é muito difícil. O trabalho que foi feito até agora pela FAESP, junto com a presidência, através de ofícios, através de telefonemas, sensibilizações, tudo que tentamos, sindicatos ao mesmo tempo, acionamos deputados dizendo da nossa indignação que isso não é momento, que isso não é possível, que isso impacta com diversos pontos que abordamos aqui, pelo Guilherme, por mim. Tudo isso foi falado, só que não foi levado em conta essas certificações que foram feitas, vamos dizer assim, pela ALESP, que é a Assembleia Legislativa, que aprovou isso aí. Essa aprovação ela foi muito rápida, passando aquela coisa assim, para que faça depressa, para que ninguém veja. E isso muito no final do ano, em plena pandemia, a dificuldade de você fazer certas manifestações mais fortes. Então, nós trabalhamos de todas as formas, antes, para que não levasse isso, durante, para que não aprovasse isso, e está se fazendo um grande debate. Nesse meio tempo, me aparece a Secretaria de Receita e diz para as entidades: eu preciso de 10 bilhões, se vocês não querem tributação, me aponte qual produto a tributar. Veja, isso é muito complexo. Nós estamos vendo por uma ótica natural. Agora, essa engenharia complexa deverá ser feita por eles. Agora, de novo, não precisa. O déficit não se confirma, o déficit arrecadatório não se confirma. Porém, a ganância do Estado brasileiro em arrecadar cada vez mais, ela não tem fundo, né? É um saco sem fundo. E mais, não tendo a necessidade, estando nós em um momento de tentativa de retomada de economia, isso é totalmente, tinha que ser ao contrário. Teria que incentivar, tirar tributo. Então, isso vai até para uma percepção de que parece que quanto pior, melhor, né? Essas autoridades tributárias, bem como o Executivo paulista, parece que torce para o caos. Era o momento de tirar a tributação, fazer a economia andar, deixar o povo retomar a rédea da vida dele com ganho. Não, me vem para travar, me vem para piorar. Então, é muito negativo. E o que você perguntou, trabalhamos antes, durante e agora, nós estamos trabalhando firmemente, diretamente lá junto à FAESP, para dizer de forma explícita: não concordamos. Pensamos até em manifestação com tratores e máquinas ordeira para demonstrar a culpa do custo que gerará
para o produtor e para o consumidor é do governo estadual, não é do produtor, não é de quem produz, não é do supermercado, não é da agroindústria. É um movimento negativo que faz o governo do estado de São Paulo num momento delicado. Totalmente errado essa posição do governo de São Paulo. Gustavo, dentro dessa colocação que você fez, o produtor ainda pode, de alguma forma, ajudar nesse processo? Tem alguma coisa que ele possa fazer? A participação mais ativa dele pode ajudar nesse trabalho que vocês, que vocês como liderança, estão tentando fazer, Gustavo? Sempre pode. Por quê? O representante precisa da opinião e da posição do representado. Então, o produtor precisa estar ligado a essas situações, porque às vezes ele fica trabalhando da porteira para dentro, ele ganha na foice e perde no machado. Na hora que ele sai para fora, lhe tomam o que ele fez. Então, essa situação, é preciso o produtor estar participando. Tenho sofrido pressões para que façamos manifestações em diversas localidades para demonstrar indignação e mostrar à população que essa tomada de decisão do governo é negativa para toda a sociedade e que a culpa não é do produtor, mas sempre, né, como representação, entidade que somos, junto aos sindicatos e federações que representam grande parte dos municípios paulistas, e São Paulo tem uma diversidade muito grande na produção, nós estamos com grande chance de ir para as ruas de forma ordeira, pacífica, a fim de demonstrar nossa indignação, já que o trâmite formal de entidades com o governo não está gerando resultado. E mais, podemos chegar à questão da judicialização, não só pela questão do erro tributário, do peso tributário, mas como uma determinação no momento negativo a toda a população. Isso caberia, na minha opinião, assim, sanções a um governo desse, que parece ter uma condição maligna com a sociedade. Um momento difícil, que a economia precisa retomar, você vai tentar sangrar a sociedade, o produtor rural, a agroindústria. Para que isso? Pois é. E quem está ouvindo a gente pode imaginar que é um problema do Estado de São Paulo, mas é muito mais que isso, né? É a abertura de precedentes, inclusive, para que outros governadores façam a mesma coisa, né, Gustavo? Exatamente. Além de você dar um tiro no pé, pode ter governador esperto aí que tire mais tributação e convide essa produção para ir para outro estado, para investir mais em cada hectare, em cada metro quadrado plantado lá, e aquele produtor daquele estado tenha mais renda ou possibilidade de renda, e nós, São Paulo, tenhamos prejuízo. E o que é pior, se eu fosse um governador vendo esse aqui tributar, eu tiraria a tributação e convidaria a agroindústria para ir para outros estados, para ir para lá, venha ganhar dinheiro aqui. Agora, o nosso governador não pensa assim, ele quer cada vez mais, e quer porque quer, num momento que é quase que sanguinário fazer uma coisa dessa com o produtor, com a sociedade paulista. Guilherme, e você, como é que você se posiciona diante dessa preocupação legítima do produtor? É hora, você concorda com o Gustavo, com o que estão pedindo para o Gustavo, que é hora de se manifestar, de mostrar o descontentamento? Qual, na sua opinião, a melhor forma de se fazer isso? Plenamente, Alex. Como o Gustavo disse aí, o produtor tem que se organizar, se unir. A gente precisa ter união nesse momento, de forma ordeira, pacífica, respeitando a lei, respeitando os trâmites burocráticos necessários até para poder se manifestar, que a gente sabe que tem exigências legais, para pressionar os representantes nossos da política aqui em São Paulo a tomar atitude, a se posicionar, pressionar inclusive prefeitos locais. Eu comentei isso nos grupos nossos, no grupo nosso da ProSoja ali. Eu falei, vamos pressionar inclusive os prefeitos do partido do governador para levarem essa informação para ele, que estamos descontentes aqui no interior. E só complementando o que o Gustavo falou, na verdade, a judicialização já ocorreu. A Fiesp ontem ajuizou
um processo de inconstitucionalidade da medida, já tá judicializado. Então, eu acho que também é momento de apoiar o processo da Fiesp contra o Estado de São Paulo. Porque outra coisa, claramente, a gente está vendo aí, claramente, é um uso político-eleitoreiro por parte do governador do Estado de São Paulo, que o que dá a entender quanto pior, melhor. Parece que ele faz uso político para fins pessoais, aí, de interesse pessoal político dele, para o futuro político dele. Isso aí, a gente fica essa desconfiança, porque não tem outra justificativa. Mesmo porque aí a gente está vendo que vai causar problemas diretos e indiretos de tudo quanto é forma para a gente. A gente está vendo aí questão de... A gente está falando em aumento de insegurança física, aumento de custo, aumento de inflação, desindustrialização. São muitos problemas aí para falar que ele não percebe o quão nefasta é essa atitude dele em prejudicar todo o estado de São Paulo aí. Muito bem. Senhores, foi muito bom conversar com vocês, o nosso tempo está se esgotando aqui agora, então eu vou já encaminhar a nossa conversa para as considerações finais de cada um de vocês. Eu queria que vocês concluíssem essa nossa conversa com principalmente a preocupação, né, legítima como produtor que o Gustavo é, como produtor que você é, Guilherme, para que a gente possa deixar claro aqui que uma atitude como essa não vai trazer benefícios, pelo contrário, pode até complicar mais a vida do produtor, da população e, quem sabe, até do Estado, como vocês bem colocaram ao longo da nossa conversa. Por favor, suas considerações, então. Vamos começar com o Gustavo, então, Gustavo? Eu queria agradecer as contribuições aí, Alex, tanto das suas perguntas como os esclarecimentos que o Guilherme trouxe aí, que vão na mesma linha, né? De quem tem a preocupação, de quem produz, de quem põe o pé na terra, de quem não produz uma vez só. O produtor nunca está no mandato só de 4 anos, ele está por 40, por 400 anos, porque todo dia a pessoa come. E o governador passa por um tempo e vai sair de lá. Então, eu queria que a sociedade entendesse, o produtor entendesse, que é hora de estar atento às questões políticas e econômicas. Questões agrícolas, nós temos que trabalhar sempre, nos toma muito, mas é necessário ter essa percepção da questão agrícola e econômica, porque, às vezes, todo o esforço feito e reza para que chova, talvez seja inútil quando você sai da produção e não tem condições de buscar a renda da sua família. E impactando em todo o tamanho de produtor de HF até grandes produtores que usam os insumos agrícolas, são todos. Então, esses impactos são negativos. O produtor precisa estar mais linkado às notícias, linkado à situação, o que está acontecendo no universo político e econômico que impacta no negócio dele. E deixar aqui a minha indignação como produtor, como entidade, sobre esse governo com essa tributação num momento tão delicado, que era momento de retirar a tributação. Então, eu quero que a sociedade entenda, nós precisamos dizer isso. E, sim, a questão da judicialização, nós pensamos até em entrar como amicus curiae dentro da mesma ação da Fiesp, para que isso venha a ser debatido na esfera jurídica, para que a gente possa ter uma decisão favorável ao produtor. Mas continuamos ainda, junto à federação, à CNA, trabalhando no entendimento, na discussão, para que haja compreensão por parte da tributação paulista e do governo, da política também dos nossos deputados, de parte dele, porque a outra parte está com nós. A outra parte vai defender a gente, sim, e vai lutar para retirar isso aí. Então, nós estamos ainda com chance de ter a possibilidade do governo repensar esse posicionamento e retirar essa engenharia, esse jogo tributário que é uma pegadinha dos dois lados, que impacta e grande e fortemente no produtor, no consumidor e na economia brasileira. Muito bem. Guilherme?
Então, complementando o que o Gustavo disse novamente, aí a gente precisa se unir para não permitir esse retrocesso, porque esse retrocesso é contraproducente a todos nós dentro do estado de São Paulo e vai refletir em produtores de outros estados. Diretamente vai afetar colegas de outros estados, porque São Paulo exporta insumos para outros estados. E aqui é muito importante frisar que, nesse momento, o papel do Estado deveria ser reformas, fazer reforma administrativa, reforma tributária, porque qualquer ente, seja ele indivíduo, pessoa ou empresa privada, em momentos de crise, a primeira coisa que esse ente precisa fazer é cortar custo. Todo mundo de bom senso trabalha com corte de custo. Você não tem como exigir aumento de receita. Você tem que cortar custo. O Estado devia estar empenhado em reduzir custo para não precisar aumentar imposto, porque o aumento de imposto reduz a eficiência. E é o que a gente comentou anteriormente, o que vai acontecer? Às vezes, com menos imposto, a arrecadação, às vezes não, isso é praticamente uma regra. Com menos imposto, a arrecadação aumenta. Com mais imposto, a arrecadação cai, porque o contribuinte desestimula a trabalhar, desestimula a produzir. Você diminui a arrecadação com aumento de impostos em muitos casos. A gente tem diversos exemplos disso no mundo e dentro do país mesmo. É a curva de Laffer, repetindo novamente aí, para quem quiser pesquisar. O Estado tem que focar em aumentar a eficiência agora. A gente precisa de reformas, não de aumento de imposto, não prejudicar mais quem paga o imposto. Quem paga o imposto vai desestimular a pagar. O governador ele, não sei se ele não tem a visão disso, mas ele vai acabar arcando com menos receita futuramente ainda. Muito então, bom. O negócio agora a gente tem que se unir para não permitir esse retrocesso em função do que o nosso representante maior político no Estado não está enxergando, fazer ele enxergar isso. Muito bem. Senhores, muito obrigado, viu, pela participação e só reforçando aqui a participação do Marcos da Rosa, lá de Canarana, nosso amigo aqui do Notícias Agrícolas também. Ele participou com a pergunta de quais as atitudes que os produtores de São Paulo vão tomar para demonstrar a indignação desse aumento de impostos. Está sendo pensado isso, né, Gustavo? Perfeitamente. Nós estamos tentando a forma natural de entidades se relacionar através do diálogo, através da informação, da verificação, da simulação dos prejuízos que vão causar essa tributação. E eu já tenho sofrido pressão de produtores para que nos organizemos em diversos pontos do estado de São Paulo, a fim de protestar com máquinas na rua, com sindicatos associados à ProSoja, todo mundo se unindo com várias entidades. Se eu fosse citá-las aqui, eu estou com um grupo de entidades aqui de agroindústria, de diversos segmentos também da produção, para que a gente feche o cerco aí e pressione e demonstre também, não só aos deputados que aprovaram e ao governador que adotou essa tributação, a sociedade, para saber quem é que está gerando custo para a sociedade. Nós vamos protestar, sim. Não dá para aceitar goela abaixo aí uma decisão desse tipo, não. Senhores, muito obrigado, viu, Gustavo, Guilherme, obrigado por dedicarem um pouquinho do tempo aqui para nos ajudar a entender a polêmica desse tema aí, a cobrança de tributação, o aumento de tributação, principalmente em itens importantes aí do agronegócio. Meus caros, até a próxima, um grande abraço, obrigado pela participação e dedicação de vocês aí. Grande abraço, tchau. Obrigado. Tá aí, Gustavo Chavaglia, o Guilherme Lambi, trazendo um pouquinho da percepção deles em relação ao que está acontecendo no estado de São Paulo, a partir de 1º de janeiro, portanto, nova tributação sobre o agro estadual, o agro no estado de São Paulo, ICMS, aumento para alguns produtos, enfim, alguns aumentos até importantes, por exemplo, alguns produtos que eram isentos passam a ser tributados, alguns produtos que já eram tributados têm aumento na alíquota, enfim, tudo em nome de uma arrecadação que, como explicou o Gustavo, se supôs que seria perdida, mas que com essa retomada da economia, as coisas parecem que estão voltando ao normal. Então, dava para esperar mais um pouco e não sobrecarregar o produtor rural
com mais essa cobrança, com mais esse imposto sobre as costas. Fica aqui, então, a nossa manifestação sobre essa questão e você também pode participar. Mande para a gente as suas observações, as suas considerações. O Fala Produtor é um canal que você pode participar aí e nos ajudar a entender o que você está pensando e, mais do que isso, que você ainda não entendeu em relação a essa nova tributação de produtos do agro aqui no estado de São Paulo. Tá certo? Muito obrigado pela participação de todos. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.